Olá, boa tarde. Boa tarde, queridão. E aí, meu querido? Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Tava dizendo à toa no privado, menino, me deu um frio na barriga. Nesse aqui que você não imagina. Eu disse, Que "Oxi, conversa. que Conversa, bom. eu vi o seu com Iris, fez o maior sucesso, lindo, foi ótimo, Foi super massa, não natural. foi? Foi. Pois é. Ave Maria, Tem olha, logo, praticado? logo quem entra, Pedro Salles. Esse menino é um retratista incrível, né? Incrível, incrível, É? incrível. Ah, Pois que é, massa. Não tenho o prazer, não tive o prazer de conhecê-lo ainda. pois Tudo é, bom, mas sabe? olhem, pois Que é. massa. É muito bom, E aí, né? como é que estão as coisas? É, tudo bem, tudo na santa paz. Assim, agradecer por estar com saúde, agradecer por estar tendo a oportunidade de criar também nesse tempo, né? Que isso é um privilégio, né, para a gente ter esse tempo também de estar utilizando desse tempo da quarentena para estar produzindo, para estar, enfim, tentando também não enlouquecer, né? Porque é um tempo Uhum. bem São anormal. tempos difíceis, né? Pois é. Ah, eu estive em Recife e passando por lá, eu fui levar os projetos, né, para o Fucultura, Sim, e passando por lá, meio que, eu fui numa segunda-feira, era antes do horário de almoço, e estava assim, um movimento, uma loucura ali no centro. Eu fiquei parece que não tô. impressionado. Isso não é característica única e exclusiva de Recife, né? Sim, Caruaru mesmo, meu Deus do céu, dia de feira, o que está acontecendo aí com com o ser humano, hein? é uma Deus loucura, do viu? céu. É tempo de estudos, viu? É, é tempo de observação, né? Você tanto observa lá fora, como você também observa para dentro. E eu acho É que tem sido verdade. esse pulo, tem sido esse trampolim para dentro da gente, mas também para a gente observar o que é que está acontecendo ao nosso redor, né? Como é que a gente está tratando É, a pandemia, como é que está. É isto. é o eu indivíduo e o eu coletivo, né? Sim, 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 sim. Isso é muito forte e é muito, enfim, a gente ainda vai, a gente ainda está dentro da ilha, né? A gente vai demorar para a gente poder sair dela e poder, enfim, ter uma outra perspectiva sobre realidade, sobre tudo isso que a gente está passando, que espero que passe logo, né? É, Uhum. é muito forte. É verdade, Geira sabe, cyber, mas isso são dados enganosos, né? Lembra que o ministro É, que entrou, ele passou 2 dias com esse objetivo, né? Tirou a plataforma do governo federal para bloqueou ela, assim, cancelou ela. As pessoas não tinham mais acesso e quando ela voltou com um número quase reduzido. mais de 100%, quase mais de 50% abaixo do número real que estava 2 dias antes, né? Então a ideia era que o país saísse do índice de alarme, né? Pois Gera. é. Ah, Gera! Agora que eu entendi. Desculpa, Gera, desculpa. Maquiador incrível, viu? Ah, que massa. Ah, e desculpa, pelo nome não associei. E aí, todos dados enganosos. Mas, Pois é. enfim, os desgovernos da vida do brasileiro, né? Mas eu acho que isso é reflexo do brasileiro desgovernado. É muito forte isso e, enfim, né? Vamos ver o que é que seremos de nós depois desse período. Uhum, é verdade. E aí, eu queria saber como é que está a tua vida, Felipe, nesse tempo de pandemia, porque tem casos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns artistas que pararam mesmo a sua produção, entraram em realmente, meu Deus, começou a me ligar aqui. E eu vou ficar sem te ouvir. É impressionante isso. Vou desligar. Sem problema, meu querido. Só que é horrível, porque
quando eu escuto, chega o telefone toca, após esse momento eu começo a escutar você super baixo, assim. Ah, Fala um tipo, pouquinho pra mim, ver tu se eu tá me escuto. escutando, tu tá me escutando bem baixinho ou tá escutando normal? Tá baixinho, tá bem baixinho. Gera, tu tá ouvindo bem, Felipe? Por favor, O também. Salles, pode me dizer. Como é que vocês estão me Ah, ouvindo? Tá tudo bem? não dá, porra. Mas é isso. Oi? Tá me Ah, escutando sim, normal? aí esses que estão pararam mesmo, entraram em clausura de produção, mas também, assim, é um processo de interiorização, né, de autorreflexão, sobre em que estado se está, em fase, em processo. Como é que tu se encontra nesse período? Pois é. Então, para mim tem sido um período bem produtivo, sabe, Humberto? Eu estou revisitando também alguns trabalhos meus. Tem uns trabalhos que eu fazia de certa forma, de festas e festivais. Tô fazendo essa revisita a esses arquivos. Estou começando a dar outro olhar também, um olhar mais clínico sobre esses trabalhos para tentar potencializar eles, transformar eles em outras coisas. E eu tenho estudado também muito sobre esses processos da própria cultura psicodélica. Tenho explorado também agora um pouco da fotografia macro, que tem sido assim um salto gigante para dentro disso e tem gerado um resultado bem interessante também, sabe, Humberto? Eu Que tive o privilégio de ver um desses processos. sim, sim, daquele drive que eu mandei para você, tem muito trabalho aí que eu estou pensando nas formas como realmente distribuir eles. Tem alguns que eu estou querendo realmente colocar para venda, tem outros que eu quero guardar para, enfim, dar outros segmentos, quem sabe nesse pós-pandemia, ver se a gente dá vazão, né? Porque eu acho que uma das maiores frustrações também desse tempo, sabe, Humberto, é a gente está produzindo tanto, mas a gente não está tendo vazão, não está tendo com quem conversar, ou então, enfim, a gente vai criando essas novas pontes, esses novos meios digitais de observar os trabalhos, né? Mas que, enfim, eu acho que parte do processo também é essa troca, né? Uhum. Esse, é muito importante a gente Essa estar interação, né? dialogando. Essa troca, ela potencializa, ela fortalece, ela dá continuidade, né? Pois é, E, além do mais, a questão do você terminar tendo um nível de produtividade e, consequentemente, um nível de saída desse produto, né, do objeto artístico produzido, ele se torna menos. Eu não sei aí o que está acontecendo, mas, de maneira geral, esse momento que nós estamos vivendo está afetando assim de forma muito profunda o segmento da cultura, né? sim, E isso, consequentemente, isso interfere no processo, né? E isso principalmente nas pessoas que têm uma forma de produção voltado para um devido público, para um devido atendimento às demandas do seu comércio normal, né? Então, de sim, uma forma muito profunda, o nosso segmento ele é afetado por isso, né? diretamente. E isso, a falta de resposta pode muitas vezes nos deixar sem voz. E Sim, a voz, eu digo, é a produção, né? A faculdade parou também, a tua? para o Humberto, mas vai voltar na dia 17. Não voltar presencialmente, né? Mas vai voltar na plataforma online. Aí dia 17 está voltando, mas ainda sem perspectiva de quando vai ser esse presencial, né? Uhum. E tu tá enveredando aí para uma linha mais comercial, né, Felipe? Também, A gente Humberto, teve aí uma troca de ideia sobre isso. Me fala um pouco sobre o que tu estás pensando sobre pois é. esse movimento, né? Tem uma pegada com um objetivo mais comercial mesmo, né? Sim, Porque sim. de consumo, falando do valor monetário, né?
claro. E Como é que você está pensando isso? eu percebi que eu tô com muito material, sabe, em casa, tanto na minha casa aqui em Recife, como na casa da minha mãe, tem muito material também, de várias produções já que enfim, foram feitas para exposições, alguns trabalhos foram mais, sempre muito direcionados para o campus positivo, mas aí eu disse, não, preciso dar vazão a esses trabalhos, né, para a gente não ficar com essa síndrome de acumular trabalhos e esperar que eles saiam para outros lugares. Eu acho que ele cumpre mais, ele pode cumprir também essa função na casa de um amigo, na casa de alguém que gosta do teu trabalho, de alguém que já te acompanha e acompanha essas fases, esses processos que a gente passa, né? Sim, Porque eu acho que todos nós que trabalhamos nesse fazer artístico, a gente passa por fases, passa por N processos que vão transformando o nosso trabalho. E alguns deles eu realmente estou querendo dar essa vazão. E esses novos também que eu estou criando, eu acredito que eles conseguem também suprir esse quê comercial, sabe? Eu estou estruturando o meu site, tem algumas pessoas também que já estão entrando em contato, que eu também estou mostrando um trabalho ou outro, e eles, enfim, estou querendo enveredar para o lado mais comercial, para dar vazão, principalmente esses trabalhos que estão aí parados. a gente, O site para poder lançar. Humberto, eu não sim, sei se... Ah, voltou. voltou, Tava voltou. a telinha. Apareceu para mim também. Uhum. Mas é isso, eu estou Massa, tentando estruturar massa. meu site agora nesse segundo período. Eu já vou, enfim, fazer uma campanhazinha também desses trabalhos, vou começar a divulgar um pouco eles. Tanto esses, os trabalhos, eu estou separando em três vertentes, da fotografia abstrata, alguns da fotografia de trance e outros já trabalhos realmente de arte que já foram passados, que já foram expostos e que eu quero, enfim, distribuir. Dá vazão. Dá É isso. vazão, né? Pois é. A gente começou aqui devaneando, mas aí eu queria começar, voltar ao processo do Uhum. início, e saber aqui com você como foi que surgiu esse casamento, essa relação com o mundo das artes visuais, usando como suporte a fotografia, ou Uhum. quem veio primeiro nesse processo. Fala um Então, pouco Humberto, sobre esse início. Olá, é, tudo bem? o meu trabalho, o meu primeiro contato, na verdade, com a fotografia foi com a fotografia social. Eu Uhum. sei lá, não comprei a câmera dizendo, ah, vou ser fotógrafo. Não, eu estava numa ideia de mochilão, eu ia fazer um mochilão. Depois, num período da vida, eu decidi fazer esse mochilão, mas acabou dando errado e a câmera ficou e acabou se tornando meu pincel. Eu tinha uma influência muito grande da literatura, da contação de histórias, do teatro, que eram as pessoas com quem eu convivia e foram as primeiras pessoas também que eu fotografei. Foi a fotografia de teatro. Depois entrou a fotografia social. Ela surgiu enquanto meio de sustento, Mas sempre enquanto... com uma câmera na mão. Exatamente. E foi sempre meu pincel e meu suporte de vida, sabe? Ele... Primeiro eram os textos, eu me sentia muito à vontade em escrever, enfim, narrar, fazer poesias, contos, mas só que depois surgiu a fotografia se tornou realmente meu pincel de vida, sabe? Foi Uhum. meu sustento, ainda é, na verdade, sempre foi meu meio de vida, principalmente a fotografia social. E paralelo a isso, sempre existiu também o meu diálogo direto com festivais, com festas. Eu lembro que em 2012, eu acho, foi 2012, 2011, eu já estava fotografando a Macuca, o brinquedo Uhum.
enfim, é um brinquedo, mas é uma festividade lá de Correntes. Foram os primeiros festivais que eu fui e que eu já estava trabalhando com fotografia social, mas que eu descobri naquele universo. Aí também vem a influência desses festivais psicodélicos, que depois eu parti para as raves, né? Para Uhum. para os outros festivais maiores. E, e é isso. Esse foi o meu primeiro início. Depois fui para fotografia social, passei muito tempo, até hoje estou nela, fazendo esses trabalhos. E, paralelo a isso, É eu sempre quis me o feijão expressar. com arroz, né? É o trabalho do dia a dia, onde gera uma renda, né? Exatamente. E eu acho que é o caminho de muitos fotógrafos, né? A maioria entra pensando também em conseguir uma renda, pensando em trabalhar, porque acaba você criando, você tem facilidade, de certa forma, para criar um nicho de clientes, né? No início da fotografia, que normalmente são parentes, são amigos, você vai fotografando e isso, enfim, vai tomando outras dimensões. Uhum. Tem um caráter de registro, né? Sim, Propriamente dito, né? mas Né? que aí, Do que um caráter conceitual. sim, mas que paralelo a isso, né, a gente vai entendendo o poder disso, entendendo o poder da fotografia, dela ser registro, mas também aí você entende que ela pode ser várias e várias e várias outras coisas, né? Ao mesmo Ela, tempo, né? pois é. E é engraçado que eu acho que a arte, ela vem também, quando ela surgiu, assim, que eu entendi que eu poderia usar isso além de ferramenta de registro, de registrar a história das outras pessoas e começar a falar sobre mim, sobre meus processos, sobre a forma como eu via o mundo, enfim, aí já deu outro Outro start, né? naipe, né? Uhum. Pois é. É, é, Aproveitando que a gente está entrando um pouco na seara de fotografia, eu queria que tu falasse também sobre essa tua relação com a fotografia, como é que tu olha ela dentro desse cenário, né, que é muito propício social, né? uhum, Apesar que você tem um argumento muito conceitual, mas ele é muito potente enquanto social e político também. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a sim. tua impressão sobre o teu trabalho, né? Então, Humberto, o meu trabalho, eu tenho, eu Se percebo você que, quiser já, inclusive, mostrar alguma coisa, fica à vontade, massa, tá? massa, eu vejo que a gente envereda, a gente tem esse poder, né, desse registro, a gente tem o poder de estabelecer links e diálogos com você, com o mundo. Por muito tempo eu narrei a história dos outros, sabe? Eu acho que foram 10 anos da minha vida dedicada apenas à fotografia social, a fazendo essas narrativas, contando essas histórias, histórias bonitas, histórias nem tão bonitas. Eu fiz mais de 400 casamentos na minha vida. Então, tipo, foi realmente minha escola de vida em relação à formação da imagem, à estética, a... foi literalmente minha escola. Mas, Uhum. paralelo a isso, eu também eu sempre amei as festividades, eu sempre amei essas celebrações, né? Que a gente vive, que a gente convive, que, enfim, permeou toda a minha história. Mas aí eu sempre tive outras referências, sabe, Humberto? Eu sou apaixonado pela fotografia fine art, que é a fotografia que me influenciou muito, que fala sobre o sentimento, que você não tem a necessidade da venda da fotografia. Você faz a fotografia para expressar um determinado sentimento, você fala sobre, enfim, você tem a possibilidade de criação de diversos âmbitos, de diversos meios, e que não necessariamente esteja ligada a uma venda. Ela vai falar sobre si. Esse é uma das minhas influências gerais, assim, é a fotografia fine art. E a partir disso eu disse, não, então a gente pode criar outras abstrações, a gente pode criar outras narrativas. Eu amo o fotojornalismo, eu acho que tem mesmo não fazendo, mas eu acho ele extremamente potente, enquanto ferramenta política, enquanto ferramenta de comunicação, sabe? E, enfim,
eu sou um misturado, eu sou um amontoado de várias coisas, sabe? Eu acho Quem não que, é, Felipe? pois é, todos nós somos, né? Mas acaba que É muitas vezes difícil a se gente. reconhecer como tal. Pois é, e quando a gente está aqui também no bate-papo, quando a gente está numa live, a gente sempre tenta se definir ou tenta se colocar dentro de uma caixa de várias definições, né? Mas que no final das contas nós somos um amontoado de possibilidades, Verdade. sabe? E eu acho isso a maior potência da arte, né? A gente conseguir ser múltiplos em um único corpo. E é massa falando nisso, que isso também é uma das frases também que está no trabalho que a gente apresentou e que a gente se conheceu, né? Que foi no Único. No Que único. o Trabalho Corpo Luz, ele fala sobre isso, a possibilidade de sermos múltiplos em apenas um corpo. Eu vou mostrar ele para a galera e aproveitar, a gente já faz um tour aqui dentro dessa... Minha gente, meu Massa. quarto ele é uma Galera que não zona. viu, gente, pelo SESC, o único desenvolveu um projeto extremamente fascinante. E Felipe, assim como eu, também estávamos dentro dessa exposição. E o trabalho dele, o suporte da fotografia, ele apresentou esses vários corpos em uma mesma imagem, ou várias imagens criando o mesmo corpo. Muito Pois é. interessante também, e mostrando esse movimento da fotografia através da luz. A gente vai ver um trabalho que faz referência a isso, né? É isso, Felipe? Pois é exatamente isso. Não poderia definir melhor. Meu quarto, minha Oh, meu gente, Deus. ele é muito engraçado, né? Também como esse movimento da live, ele vai jogar tanto da live como, enfim, desse período pandêmico, a gente vai sendo jogado para dentro das casas das pessoas, para dentro dos quartos. Uhum. Deixa eu fechar aqui a Nós janela somos para... tela agora, né? Pois é, tá todo mundo pra dentro de casa e tá nós dentro da casa de todo mundo também, né? Ó, meu quarto, ele é uma bagunça, mas, enfim, é o meu laboratório de maluquice mesmo. Ótimo. Tem um Sem laboratório de problema. experimentos. Esse daqui é uma tela que ela não foi para o Único, Para o mas único. que ela surgiu também nesse... Enfim, foi a primeira provocação. Maravilhoso. Eu lembro. Essa figura, não se poderia chamar ela de personagem, mas essa pessoa, ela tá em uma foto lá no Único, não tá? Tá sim. É Foster, que é um artista Foster. maravilhoso, maravilhoso daqui de Recife, e que esse trabalho ele surgiu de uma provocação de um festival, do Festival da Boicote, que era um trabalho que precisava estabelecer um diálogo entre arte e tecnologia. Para quem não conhece, é a Galeria de Arte Flutuante, que é organizada por... Ela é um estudante de artes visuais, e esse trabalho ele surgiu nessa provocação. E eu trabalho nele com pessoas que já dialogam diretamente com a cena psytrance, com a cena da performance e das performers, dentro desse universo, da possibilidade da criação de personagens, de serem múltiplos dentro de um único corpo, sabe? Então, esse é o meu diálogo, Incrível, ultimamente. Felipe, como as camadas de cores eu nunca imaginei, né? A gente, ele é atraído pela cor, né? E então, o Exatamente. movimento é quase um frame quase um frame sobre frame, criando um movimento real de foto sobre foto. É impressionante isso. Pois é. É extremamente potente, ah, engajado, é foda, muito bom. Desculpa a expressão, mas é É lindo. isso, Quem não oxe, gosta? você, menino, mas... Mas é isso, esse trabalho, ele... Eu quero ainda explorar muito mais ele. Na verdade, esse estudo com cores e luz é o que tem me movido também nesse período da quarentena. E esse diálogo, ele também está sendo feito com as abstrações. Esse diálogo entre luz, corpo, sensorialidade, sabe? Eu, eu gosto muito. Deixa eu ver se eu encontro aqui outros.
Vou abrir o baúzinho da Essa, psicodelia aqui para. essa é da tua última exposição, né? É, sim. Tem. Qual é o Ó, título desse esse. trabalho, Felipe? Aquele lá é Corpo-Luz. Metamorfose magética Corpo para corpos Luz. possíveis. Isso. Tem esse trabalho aqui também. Esse daqui é um exclusivo que eu estava falando para você, que você recebeu ele, o arquivo, né? O Drive, Uhum, mas o só Drive. que você vai ver ele agora como ele também como ele dialoga com a luz. Assim fica de boa para vocês verem ou Um pouco mais distante, vai ajudar mais. massa? Eu acho que a luz, ela tá Ela está interferindo muito, diferenciando né? contra na câmera. Isso. Deixa eu colocar ele aqui. Mas ele Ainda também não. tem a sensorialidade desses movimentos. Deixa eu alterar também a velocidade da luz aqui para ver se. Mas como ele vai Ah, criando sim, também essas show. camadas. Incrível. Incrível. Mas aquele realmente é um trabalho muito mais. Ele dá muito mais a ideia de movimento, ele dá muito mais a ideia de espacialidade, né? Essas Sim. possibilidades desses múltiplos corpos. Eu acho que a coisa do esboço do corpo favorece esse movimento. A sensorialidade, né, dele. A experimentação sensorial ela é mais forte Sim, do que pontos. o próprio objeto, né? Talvez Sim. isso ao vivo, ela possibilite essa que eu fiquei imaginando agora e me lembrando do teu trabalho no Único, e eu me lembro que eu me detive em alguns pontos pequenos da figura dos trabalhos Corpo-Luz, e Uhum. ele causou essa impressão assim sensacional assim. Ele te leva realmente te transporta para esse universo da rave, da música, do ritmo musical, a batida do coração. Você meio que ele te leva ele não te transporta para um evento, mas ele faz com que você seja esse próprio evento escutando seu corpo. Sim. Eu não sei se teve, Faz total sentido. se você teve essa intenção, mas Sim. me Ó, provocou isso em alguns momentos que eu fiquei na sala parado. esse daqui foi o que foi pro único, né? Uhum. Esse, o trabalho com a Shankar e com o Sadhu. Foram esses dois quadros. Eu encontrei aqui o esboço dele. Aham. Porque a câmera, ela. Fenomenal, gente. Quem puder entrar lá no site do Sesc e poder dar uma olhada, é fantástico o trabalho de Felipe, é encantador. Vale muito a Obrigado. pena. E aí, É, em relação como é que está tendo os eventos desse naipe, Felipe? então, eles Teve foram. total parada, reformulou para o universo virtual, Então, tá tendo como muita live. o Tá, universo psicodélico dos festivais, né? se reformula nesse processo. Eles pararam muito. Na verdade, eu acho que foi o primeiro a ser atingido pela pandemia e o último provavelmente a sair. Está tendo várias pesquisas, inclusive, para artistas, produtores e tal, para discutir o impacto que teve da pandemia nos trabalhos dessas pessoas. Porque, assim, envolve toda uma rede, né? Desde músicos, criadores, performers, enfim, uma cadeia gigante de pessoas que está envolvida dentro desse De universo produção, né? totalmente impactado. E que a galera tenta se reformular, né, nas redes sociais, tenta criar meios e mecanismos para continuar tendo essa propagação do trabalho e tudo mais, mas a gente sabe que é apenas um paliativo, né, que não vai chegar no nível que é realmente a gente ter uma aglomeração, sei lá, com 2.000 pessoas, entende? E vai demorar muito também para que isso
se torne um novo normal, né? Até que tenha realmente a vacina e a cura Entendo. para o Covid, mas é isso. A gente vai se reinventando. Eu conheço muita gente também que está agora produzindo novas formas e novas possibilidades dentro desse quadro, né, pandêmico, mas que, enfim, a gente sabe que vai demorar ainda para se ter um novo normal. Vários companheiros aí dos trabalhos também aparecendo por aqui, desse É universo. verdade, eu também aqui. Eu sou assim, rasgando muita elogios a você, merecidos. Não, meu querido. Esse universo ele parte de uma filosofia, não é, Felipe? Sim, E sim. eu sinto você uma pessoa engajada. Você, para mim, nesse universo é minha referência. E te Oh, vejo sempre como uma pessoa muito pedagógica, no que se refere aos eventos em si, mas a filosofia, ao uso de drogas, como é, psicóticos, os são psicoativos, termos né? O termo, psicoativos, esse é o termo sim, que eu estava procurando, de uma forma muito, ah, além de pedagógica, muito politizada, muito coerente, madura desse modelo de existência, né? Eu vejo sim, muito você como essa referência filosófica de pensar esse universo que para muitos é algo muito estranho, é esquisito e de maneira geral é visto de forma muito preconceituosa. Eu acho sim, que a falta de informação e ela faz com que isso aconteça de forma mais grosseira, rude e enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, sim. desse universo filosófico, como é que tu sente ele, como é que tu vivencia ele, porque ele é como se fosse uma religião para tu, né? Sim, também. Eu acho que Uma experiência de a, sagrado. a proibição, ela nunca foi solução, né? A gente, a gente sabe que desde o início da humanidade as pessoas fazem uso de substâncias que alteram o estado de consciência delas. E principalmente quando é relacionado ao sagrado, né? Tipo, desde, sei lá, antes do colonizador chegar à América, as pessoas já faziam uso de plantas sagradas, de alteradores de consciência para se ter esse contato com esse espaço do sagrado. Então, a gente passa, na verdade, por esse encaretar da coisa, para de falar sobre ela, mas não vai fazer ela parar de existir, né? A gente, na verdade, a gente deveria se debruçar sobre essas coisas para a gente ter esse entendimento, para a gente procurar saber mais sobre nós, saber sobre o outro, saber sobre o mundo, a partir desses alteradores de estado de consciência, que podem ser utilizados de forma terapêutica, que podem ser utilizados de forma sagrada, que podem também ser utilizados de forma recreativa, mas que tudo vai partir da informação. De onde é que você quer, o que é que você quer com isso, aonde é que você quer acessar, sabe? Então, eu acho que a proibição, o principal alicerce disso tudo que deveria ser para todos nós era a informação, para a gente saber o que é que a gente está consumindo, qual é a intenção, também ter esse respeito, também ter esse espaço do sagrado através da psicodelia, e assim, a psicodelia, ela não, é muito complicado você definir ela, porque ela realmente é uma manifestação do ser, é uma manifestação da alma, e que como é que você vai conseguir definir esse indefinível, sabe? Mas que eu acredito muito nesse poder da cura através do psicodélico, eu acredito também nessa possibilidade de alcançar determinados conhecimentos sobre vocês, estabelecendo uma relação saudável, sabe, Humberto? Tem vertentes, assim, e esse estado onírico, né, esse estado de campo de percepção mais apurado, ele sempre foi uma como é que eu posso definir isso? Um dos campos de pesquisa da arte, né? Seja um estado de sonho, seja um estado de transe, sabe?
ele foi explorado, seja pelo surrealismo, seja por várias outras vertentes da arte. Enfim, ele é um estado que, de certa forma, deveria ser normalizado para a gente discutir sobre, para a gente ter esse entendimento, para a gente ter essa visão e essa percepção, sabe? E para mim, sim, ele tem uma ligação com o sagrado. Tanto a própria psicodelia, como também os festivais que tateiam esse universo. O trance, ele é muito isso, ele vem de uma ideia de transe, que são essas batidas repetidas melódicas que, a partir dessa repetição, faz você realmente entrar nesse estado de transe, de libertação espiritual, enfim. É como se fosse um mantra, né? Exatamente, exatamente. É um mantra que, quando você entende aquelas reverberações, você consegue entrar nesses outros estados alterados de consciência. Da mesma forma, por exemplo, como quando a gente escuta uma música clássica de olhos fechados e você consegue sair daquele seu estado normativo e você entrar em outro espaço, entrar em outra dimensão, sabe? Em outro pensamento, em outra forma de pensar. Então, os meus trabalhos, eles dialogam com isso, da mesma forma como também, enfim, a minha vida, o que eu acredito, eles dialogam por aí. Eu acho que, pelo menos para mim, minha definição de Deus, ou então de divindade, ele não tem uma classificação a não ser realmente esse campo do sentir, sabe? Esse campo do sensível, esse campo de ligação entre a sua energia e aquilo que você considera como alma, sabe? E que os psicoativos, eles vão aflorar, eles vão deixar você ter mais possibilidades para esses campos de percepção e que pode ser refletido no meu trabalho, pode ser refletido na minha vida, sabe? Dentro do Psytrance, eles vão ter várias classificações, desde um BPM mais baixo a um BPM mais alto. O que é isso? São as batidas por minuto. E que assim, quando BPMs, batidas por minuto. Pronto, é engraçado que, por coincidência ou não, mas eu tô com duas abas abertas aqui. Uma que, sei lá, com BPM a 120, 130, e outra aqui com BPM bem mais acelerado. Mas eu vou colocar aqui, vamos ver se dá para escutar, para vocês entenderem mais ou menos isso. Ó. Por exemplo, tá dando para escutar de boa? Pá, 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 pá. Isso é uma música com BPM mais baixo. Isso é uma música que também está dentro do universo do trance, que muita gente acredita que, sei lá, o trance é só aquela fritação, tuque, 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 tuque. Enfim, com drops e drops e drops, e não é isso, sabe? O trance, ele é uma cultura extremamente abrangente, que ele vai dialogar. Assim, uma das coisas principais do próprio trance é esse diálogo com a natureza, diálogo com fontes originárias, com culturas indígenas, com culturas... O trance, é muito essa ligação entre a tecnologia e os aspectos naturais. Então, a gente tem uma mistura, a gente tem uma possibilidade aí de exploração de diversos mundos, só a partir disso, sabe? Deixa eu colocar aqui um BPM um pouco, extremamente mais alto, que aqui, vamos dizer, é um outro alicerce, é um outro extremo, mas que dialoga com esse mundo da psicodelia. Tá dando para escutar? É só o comecinho. Solta mais. Enfim. Não tem como você nem mexer a cabeça. Pelo menos mexer a cabeça. Se eu entrar aqui, pronto, a gente vai longe. Mas mais ou menos isso. Tipo,
são extremos, mas que as pessoas também que estão dispostas a vivenciar, a estar nesse lugar, sabe? Existem os sons diurnos e os sons noturnos. Esses sons noturnos, eles realmente são para colocar você diante de sombras, mas também essas sombras não de uma forma pesada de ser, mas você realmente encarar por que isso, por que essa musicalidade, o que é que isso está querendo me dizer, sabe? Quando cada frequência, frequências graves, frequências médias, frequências agudas, cada uma ela realmente vai ter uma intervenção direta dentro do seu corpo, dentro da sua matéria, sabe? E que assim, eu espero muito, eu sou um artista iniciante nesses processos, mas espero muito ainda conseguir estabelecer esses diálogos nos meus trabalhos de fotografia. Eu estou explorando muito isso nessa quarentena, nessa fotografia expandida, da fotografia ela ser apenas um suporte, como já é, né, nos meus trabalhos. Ele tem o suporte da fotografia, mas só que ele vai se transformando através da luz, através do... E a luz... Dobra em outros suportes, né? Exatamente. E a luz, ela já mexe no seu campo sensorial, para além da fotografia, né? Enfim, uma luz vermelha, ela vai lhe dizer uma coisa, uma luz azul, ela vai lhe dizer outra, uma expressão que está dentro daquela imagem que eu produzo. Ela vai, enfim, estabelecer esses diálogos, que aí quem eu deixo para... Eu não quero trazer respostas, né? Eu quero que as pessoas saiam com mais perguntas do meu trabalho. E que, assim, que ele chegue primeiro à sensorialidade, que ele chegue primeiro, enfim, o sentir para depois o interpretar, sabe? Eu acho que a gente explora, muitas vezes a gente está com uma percepção muito objetiva das coisas. A gente está condenado a sempre pensar as coisas, enfim, de traduzir, de dizer é isso, é aquilo. Eu quero que meu trabalho ele chegue no campo da sensorialidade, no campo da percepção, da possibilidade também da expansão dessa percepção, de pensar que uma fotografia não é só uma fotografia, ela pode ser várias outras coisas, sabe? Conseguir Sim. pensar na imagem em todos os desdobramentos que puder, sabe? Eu acho que é mais ou menos Muito por aí. legal isso, porque historicamente a gente entende a fotografia, para nós artistas, como a grande provocação de transformação, né? Historicamente a fotografia, ela é essa ruptura de reinventar o que é a história da arte, né? Sim, sim, sim. O surgimento da máquina fotográfica que deu esse grande start de reinventar-se enquanto artista e enquanto suporte artístico, né? Sim, Então, até então a gente só pensava em alegorias e sonhos e temáticas sagradas, onde um homem era o centro da terra, o realismo estava ali muito naqueles floreios do registro do que existia, né? Do que está em torno. Com a máquina fotográfica, então, o universo ele foi ainda não é o limite, né? pois é. Ainda o universo ainda é pouco para as várias formas que a arte pode se desdobrar, né? Inclusive o termo, né? Artes visuais, ele também é um desdobramento. Tudo que nós somos hoje no mundo da arte, da cultura artística, se dá-se a essa maquinazinha, né? Pois é, Então, e aí a máquina ela se manteve lá, congelada, como aquele período da arte. pois E é, essa provocação que você faz de fazer com que essa maquinazinha se reinvente, ela é extremamente, eu acho, valorosa no que se forma a história, né? Ela é muito rica nesse processo. pois E falando de reinventar, eu estive no FIG o ano passado e eu vi o teu trabalho, fiquei extremamente encantado naquela salinha lá no primeiro andar, se eu não me engano, é, isso mesmo. que ela estava. Você passava por Que massa. uma instalação performance, aliás, uma performance de cortes de cabelo de uma artista, eu esqueci o nome, eu sou horrível com o nome. Belly E eu subi lá Figueira. para cima e tive a me deparar com esses teus trabalhos. E ali era uma produção daquele ano ou de 2018? Isso. 18, né?
Ele nasceu entre Ou 2018 e anterior a 2019. isso? E aí eu queria encabeçar já, que você compartilhasse aqui com a gente, quando esse movimento do corpo luz, ou seja, desse, dessa forma de usar o suporte da fotografia e a luz, criando essas experiências para quem observa. Como surgiu essa transformação e falar um pouco sobre aquele teu trabalho, que é extremamente rico, né, que são corpos com a iluminação aí dentro do que é o corpo luz, e são corpos são nus artísticos dentro do Vale do Catimbau, né? Sim, que é o Coeviacá, que é, é muito massa, assim, Humberto. Eu acho que a gente está tendo essa discussão sobre esses trabalhos e tudo mais. Na verdade, desde quando surgiu essa provocação, eu fui tentando colocar, sabe, colocar as coisas em cada canto, dizer, meu irmão, mas certo, mas o que foi isso, o que foi aquilo, que fase foi essa? E, enfim, eu consegui também alinhar essas coisas, porque, como eu disse no começo da conversa, eu sempre fui muito influenciado pela fotografia fine art. Tem uma autora brasileira muito maravilhosa chamada Dani Bittencourt. Ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil a traduzir o termo fine art, a discutir sobre ele. E esse, a fotografia fine art, ela me influenciou muito nesse processo, inclusive influenciou na produção do Coeviacá, que ele está aqui atrás, eu estava separando hoje, inclusive vendi umas obras dele, e que agora elas estão tomando essa outra possibilidade, né? Ela foi essa fase do fine art, e paralelo a isso, em 2018 foi 2017, teve uma exposição lá em Garanhuns, na Galeria de Clóvis, inclusive, que estava semana passada aqui, que foi a Panama Papers, que a gente foi lá que surgiu a ideia da fotografia que dialoga com luz, e eu estava apenas nos experimentos. Eu lembro que eu fiz um experimento do Temer se transformando no Drácula de Bram Stoker. que eu via só a semelhança, foi realmente Incrível que você fez com o Branstock, viu? uma pena, mas foi engraçado, assim, tipo, foi o primeiro experimento. E que Aham. agora ressurgiu nesse trabalho, no trabalho do Corpo Luz, né? Ele tomou, eu percebi a potencialidade de poder criar essas imagens e estabelecer esses contatos. Aí deixa eu mostrar aqui que eles estão aqui. Esse daqui foi a Mostra. exposição do FIG, do Coeviacá. Uhum. Lembra, é maravilhoso ele. Que ele é muito no campo da exploração da imaginação, desse Isso você imaginário está do Vale do fazendo. Catimbau. Você faz uma pós. Não, na verdade, esse trabalho, ele é cru, assim, ele tem um tratamento de cor, Sim. saturação, mas isso tudo realmente é a fotografia. Ó, Que tem ali. magnífico. Tem algumas outras fotos que eu não Com razão. tirei. As camadas que você utiliza de cor, de luz, assim, eu consigo identificar e me relacionar com corpo e luz, né? Eu acho que Aham, talvez a saturação de luz que você usa nessas fotos me remetem ao trabalho do corpo e luz. aham. Que acaba que tudo realmente se torna, são processos, são ligações, né? Que a gente vai tendo com esses entendimentos de possibilidades, de caminhos que a gente pode seguir, sabe? Eu gosto muito O pessoal dessa. tá vendo, tá? Espero que esteja dando para ver e tal direitinho. Tem só um reflexo danado aqui Tá lindo. Adorei Mas é esse. isso. Esse é encantador. Eu gosto muito desse trabalho, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu acho que o Coeviacá e o Nascimento das Deusas foi muito também sobre um processo de nascimento do meu processo criativo, sabe, de entender
de entender também essas cores, de aceitar essas cores, a quantidade de cores que eu trago nesses trabalhos, né? Mesmo e também estabelecendo esse diálogo com essa cor natural, com essa cor do sertão que a gente tem, que é muito rico, que são regiões também que dá para a gente explorar de diversas formas, de conhecer, de aprender. Mas esse trabalho ele também fala sobre o nascimento de um processo criativo meu, desses meus processos de assumir essas cores, de assumir, enfim, é muita coisa que a gente, que ele está nesse campo do sentir mesmo, sabe, Humberto? E muito Uhum. dialogando também com a fotografia fine art, mas que Sim. hoje realmente meu trabalho ele tá muito nesse campo dessa outra sensorialidade, né? É mais um aprofundar Uhum. mesmo. Ele tá basicamente desse estudo nesse meio de imagem e cor, né? Hoje. Sim. Imagem, Desde cor, quando, Felipe? E sensorialidade. quem te apresentou esse universo? Tem algumas referências? Na verdade, Como isso te... Onde foi o start para esse tipo de produção? De criar essas camadas com a fotografia? Como foi esse processo? Humberto, eu acho que isso foi muito do campo da observação, sabe? Tipo, dentro dos eventos que eu trabalho, sempre tem jogo de luzes e tudo mais. E, lógico, também veio dessa influência dessas produções lá de Garanhuns, desses primeiros experimentos de entender, pensar, poxa, mas quando bate uma luz, por exemplo, vermelha aqui, ela vai anular algumas e vai reacender outras. Deixa eu colocar aqui muito na prática para a gente entender. Por exemplo, ó, essa canga. Olha a quantidade de cores que ela se transforma quando entra, por exemplo, um azul. Ai, cadê? Quando entra um azul, quando entra o rosa, ela vai evidenciando outras cores. Quando entra o vermelho, sabe? Então, nesse observar das luzes, eu disse, poxa, mas como é que isso vai se aplicar na fotografia? Será se a gente consegue anular e evidenciar alguma outra? E fui experimentando, experimentando, experimentando com as luzes que eu tinha disponível, seja no trabalho, seja no casamento, seja no dia a dia. Uma bolinha agora aí rodando. Mas Uhum. é isso. Foi sempre Isso em nesse 2018 campo da ainda, ou observação. 2019, Felipe? Oi, pode falar, Humberto. 2018 ou 2019, quando surgiu esse start, deu esse start. Foi. Acho que foi 2017, 2018, eu nem lembro. Deixa eu ver aqui. Quando foi a exposição da Panama Papers, que foi lá em Garanhuns, Uhum, galeria. uhum, Mas surgiu aí, mas sempre esteve presente por conta do, dos festivais, desse envolvimento direto, sabe? uhum. Massa. Massa, Felipe. Nós estamos aqui chegando no finalzinho, já já vai aparecer o cronômetro aqui para gente. Eu estou muito feliz em ter tido esse pequeno momento com você. Te Oh, meu desejo querido. muita sorte, muita luz, muita saúde, muita sabedoria, nesse momento que você está vivenciando de ressignificação. Acredito que vai trazer muita coisa boa para a gente. Nós que Com ganhamos certeza. com esses momentos, né, por passar por essas experiências ao ver o teu trabalho. Você é um artista incrível e um ser humano também muito massa. Quero te Estamos aqui agradecer para por ter tido aprender. essa oportunidade de conversar com você e a gente vai ficar sempre em contato, o mais Com breve certeza. possível, tá? Por favor, E, meu querido, gente, eu vamos que agradeço. valorizar e os demais artistas, adquirindo nossos trabalhos, adquirindo produtos dos nossos artistas, que é aqui que a gente constrói uma valorização e um crescimento desse potencial que nós temos. Felipe, muito obrigado. Queria que você fizesse essas considerações e tal. Pois é.
Eu que agradeço, Humberto, do fundo do coração de estar compartilhando um pouquinho dessa minha vivência, dessas minhas experiências. Eu acho que engrandecedor demais o trabalho que você e toda a equipe da Círculos estão fazendo dessa propagação mesmo desses trabalhos que vêm do interior, que, enfim, que eu acho que dentro do interior realmente é onde mora também minas e minas de criatividade para serem lapidadas, para serem observadas, para terem espaço, sabe? Então, acho fundamental o trabalho que você desenvolve. Fico muito grato também Mas é por muito estar passando aqui com a quantidade de artistas incríveis que já passaram aqui na pegada do artista. Admiro demais, acompanho, enfim, sou fãzão número um por tudo que vocês estão desenvolvendo. querido. E é isso. Só gratidão mesmo por poder compartilhar. Espero que tenha ficado também para a galera alguma coisinha que provoque. E é isso. E vamos consumir realmente a arte dos artistas que estão perto, porque é isso. A gente tem que fortalecer esse nosso link, esse nosso eixo de produção, porque é onde a gente se. Enfim, a gente precisa viver e precisa pagar as contas também. Verdade. Não é E isso? produzir mais, né? E produzir mais, exatamente, porque é a função da nossa vida, não, Humberto? A gente vive para pagar as contas e produzir arte, pagar as contas e produzir arte. É simples. Verdade, verdade, querido. E é o que alimenta, na verdade. Tem que alimentar o corpo, alimentar a alma. Alimentar o corpo, alimentar a alma. Verdade. Um não vive sem o outro. Eu falo sempre É, isso. pô, Na minha vida espiritual, eu exatamente. prefiro o corpo. Pois é, a gente só alimenta o corpo para poder manter em pé e continuar Uma produzindo. espiritualidade legal. Não dá para ter espiritualidade legal com um corpo ruim, né? Pois é. Quando a matéria padece, meu filho, a mente vai junto, né? É verdade. Ai, Humberto, muito bom. Massa, massa, Muito feliz por esse encontro massa. de hoje. Queridão, Um cheiro para você. muito, 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 muito obrigado. Eu que Fica com agradeço ouvir esse Deus e a convite. gente fica em Tamo contato. junto, Tem surpresas boas pra gente aí, com tá? certeza. Cheirão, Massa. querido. Massa. Tudo de bom. Cheiro, minha gente. Boa tarde. Obrigado por terem escutado a gente. Galera, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Na próxima quinta-feira nós vamos estar aqui também novamente. Vamos estar com, aliás, de quinta a 8, porque quinta agora, infelizmente, a artista que nós estávamos prevendo não vai estar. E nós vamos ter um bate-papo com o Caju. Tu conhece Caju, Felipe? Conheço, Caju Caju Galon. Gama, é maravilhoso. Se você soubesse que tem esses filtros, né? Ótimo isso, adorei esse filtro. Se soubesse, eu já tinha. Ah, massa. Viva a cultura psicodense. E aí, de quinta a 8, nós vamos estar de hoje a 15, vamos estar com o Caju Galon para falar um Massa. pouco sobre o seu processo, conhecer um pouco dos trabalhos dele também. Fica aí com a Pois gente, é, minha gente, próxima quinta, acompanha a quinta-feira, às 5. Círculos. Gente, muito obrigado. Um forte abraço e vamos à frente. Viva a arte. Um cheiro, minha Tchau, gente. tchau, Viva a querido. arte. Tchau, tchau.